Olá, bom dia para quem for visualizar essa aula logo pela manhã, boa tarde para quem também for visualizar à tarde e à noite também, porque a gente sempre quer dar umas cutucadinhas nessas novidades, nessas coisas que a gente tem aqui nesse mundo encantado do artesanato, do patchwork, né? Bom, então eu sou Rosângela, um pouco mais conhecida como Rosa Flor, por conta do nome do meu ateliê. E eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês um trabalho que tem pouco tempo, ele praticamente, posso dizer que ele nasceu esse ano. E que legal que a Shumi Noe tá também compartilhando isso, né, comigo e com todas vocês que vão ter a oportunidade de desfrutar desse trabalho. Bom, o que está nascendo esse ano? É o chapéu. Eu nem sei porquê o chapéu é uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida. Eu sempre gostei muito de chapéu, mas até então eu nunca tinha pensado em fazer um chapéu em tecido, com o material que a gente gosta tanto, né? Que são os retalhinhos e o colorido e a forma, o material gostoso que é o tecido, 100% algodão. Então hoje eu estou aqui exatamente para isso, para mostrar como se faz esse chapéu e passar aqui para vocês nessa aula bem descontraída, bem gostosa, bem fácil, como é que a gente vai produzir esse chapéu que está sendo bem aceito por todas as mulheres charmosas do nosso mundo encantado do artesanato, ok? Então já eu mostro para vocês como é que a gente vai trabalhar e o material que a gente vai precisar. Bom, então para a gente começar a falar do chapéu, efetivamente fazer o chapéu, eu quero apresentar a vocês o nome desse chapéu. Porque como tem vários modelos, tem um chapéu que tem a aba mais menor, né, a circunferência é menor, tem chapéu que é mais alto. Ele é um chapéu que ele está talvez permeando entre um chapéu para a praia, mas um chapéu também que ele pode ser usado numa tarde, numa coisa, né, num ambiente mais, vamos dizer, menos descontraído, né, uma coisa mais formal. E esse chapéu ele tem um nome, até porque daqui por diante, quando as pessoas quiserem fazer um chapéu, o chapéu dessa aula é um chapéu com o nome de Cecília, é o nome do modelo desse chapéu. Então nós vamos falar do chapéu Cecília daqui por diante nesta aula. O que a gente precisa para fazer esse chapéu? A gente precisa de tecidos, tá? Tem 2 mostruários aqui, mas que não necessariamente eles serão feitos nessas cores, mas é só para mostrar que a gente precisa de tecido, tá? Nós precisamos de mantas. Manta é aquela que vai dar estrutura no chapéu. Então a gente precisa de manta, tecidos e linha para costurar. Somente isso. O que nós vamos fazer com esse tecido? Nós precisamos da medida de 60 centímetros de tecido, é o suficiente para a gente confeccionar um chapéu do tamanho desse, nessas medidas, que é a medida que eu estou trabalhando hoje aqui. Esse chapéu, ele pode tanto ser feito de uma única cor, vou pegar umzinho aqui, frente, tá? Verso, fundo, e a parte externa também da mesma cor. Se assim for feito, vocês só vão precisar de 60 centímetros de tecido. Caso vocês queiram fazer o chapéu bicolor, que eu tenho um aqui que ele é bicolor, aqui, então a gente vai precisar da medida para a parte externa. Nesse caso aqui ele foi feito todo numa técnica de emendar retalhos, uma alusão ao artista plástico, ao Mondrian, que são as cores que eu gosto muito também de fazer, e com o princípio do patchwork, com união de retalhos, mas ele pode ser feito basicamente com uma cor, somente com uma cor, dentro e fora. Se assim for, dentro uma cor e fora outra, aí vocês vão precisar, claro, de 2 alturas de tecido, tá? Então, 60 centímetros para comportar a parte de dentro e 60 centímetros para comportar a parte de fora. E não necessariamente vocês vão utilizar toda a largura do tecido, tá? Então esses são os 2 tipos, bicolor, interno uma cor
e fora a outra cor. Bom, vão precisar de tecidos para fazer o viés, que são esses acabamentos por dentro do chapéu e na aba também, que dentro desses 60 centímetros dá para fazer tudo isso. Não precisa, a não ser que queiram brincar de cores. Aí vai da criatividade de cada um, do desejo de cada um de criar o seu chapéu. Bom, o que a gente vai precisar fazer para executar o chapéu? A gente vai fazer um sanduíche, que é aquele trabalho básico do patchwork, onde a gente precisa de topo, manta e forro. Com essa manta, numa estrutura mais estruturada, eu uso a R2, que ela é mais estruturada, e vão quiltar, vão fazer um quilt, tá? Um quilt, uma peça única. Aqui no meu caso eu já fiz, né, o quiltado. Ninguém vai deixar de fazer o chapéu porque não sabe quiltar, porque não necessariamente precisa ser um quilting elaborado. Pode ser um matelassé, pode ser um quilting reto, tá? Pode simplesmente passar costura para lá e para cá, de acordo com aquilo que cada um sabe fazer. Mas o importante é que você tenha esse material estruturado, porque nós vamos precisar dessas peças um pouquinho mais rígida, até para dar essas formas no chapéu. Você pode brincar de dar forma no seu chapéu, põe a abinha para baixo, põe para cima, e você pode brincar e ele vai continuar a estrutura dele, tá? Então, isso é o que nós precisamos para fazer o chapéu. E lógico, as medidas, né? Porque cada um vai ter uma circunferência, né? E ali a gente vai trabalhar com a medida de cada um vai trabalhar com a sua medida, e eu aqui vou trabalhar com a medida de 57 centímetros de circunferência, tá? Depois eu posso até dar uma dica de como que a gente chega, como é que a gente pode desenhar uma circunferência, mas aí já entram uns conceitozinhos matemáticos, mas que a gente pode trazer para a prática, e isso vai facilitar muito, ok? Então já estou com o meu quilting aqui pronto, tá? E vou trabalhar com moldes, porque eu já tenho os moldes para todas essas formas, as partes do chapéu, né? Que eu conceituei de topo, torre e aba, tá? Então eu vou pegar os moldes e vou riscar em cima desse meu quilt. Já existem uns moldes prontos, tá? Que facilita, tá? Uns moldes, aqui tem o nome do chapéu, Cecília, a parte superior, torre, o topo e a aba. Tá dividido em 4 partes, né? Para fazer um círculo. Aqui tem um quarto, repetindo 3 vezes, nós temos a circunferência. O que a gente precisa para riscar? Vou levantar para mostrar melhor aqui, tá? Bom, então nós temos aqui o molde em 1/4, certo? Esses moldes, todo ele tem a marcaçãozinha que é para a gente riscar com precisão e depois cortar também com essa precisão. Vou encaixar esse molde aqui. E aqui eu já posso fazer a marcação. Existe uma canetinha que escreve no tecido e depois ela apaga com o calor do ferro, tá? Então isso aqui, ó, facilita, porque a gente vai riscar com precisão e não vai perder a medida exata do chapéu, tá? Então, e daí eu venho pra cá e continuo. Eu vou ter aqui, tá? A circunferência que eu preciso. Então, eu vou ter aqui a circunferência toda que eu preciso, e eu ainda tenho, olha, a parte da torre que cabe todo dentro do tecido. Então, por que eu quis mostrar aqui pra vocês que 60 centímetros, tá? Dá exatamente para fazer um chapéu desse, e ainda temos uma sobra aqui, que depois eu vou mostrar o que eu brinco de fazer com essas sobras. Então, risquei aqui, eu vou ter o chapéu dentro dessa medida. Depois que nós riscarmos, tá? Depois que nós riscarmos, nós vamos para o corte. Bom, então aqui nós podemos cortar com a tesoura mesmo, ou quem tiver habilidade com o cortador circular, também pode ser feito. E nem precisa o uso de régua, porque como isso aqui é arredondado,
você pode vir com cortador e cortar na linha, sem uso de régua, porque você já tem a marcação aqui do tecido, da caneta. Se você não quiser, se você quiser cortar, fazer vários, depois cortar todos, você pode fazer isso e depois costura todos, né? Já tem uma linha de produção. Mas lógico que dá vontade de cortar e já montar um chapéu de cada vez para ver como ele fica. Não esquecendo que o molde ele tem as marcaçõezinhas onde dão mais precisão no molde. São as marcaçõezinhas, então eu enfatizo bem onde tem esses pontos. Isso vai me dar mais segurança na hora de encaixar as peças. Então aqui eu estou cortando o molde onde foi riscado, tá? Exatamente naqueles pontinhos onde o molde tem uma entradinha, um pique, né? E eu marco aqui, eu já faço isso, olha, eu já dobro aqui, ó, e já faço uma marcaçãozinha com a tesoura, aquele famoso piquezinho, né? Ó. Já deixo ele marcado aqui pra gente encaixar com precisão. Aqui em cima da base dá pra ver bem, olha a marcaçãozinha que eu fiz. E ele tem essa marcação sempre nas linhas, nos pontos medianos, no meio. Se a pessoa esquecer, não tem problema, tá? Se esquecer de fazer a marcação, o ideal é criar esse critério já de marcar. Mas se eu, por um acaso, esquecer, pega a pecinha, dobra, olha aqui, ó, vai dar exatamente no meiozinho dele, ó. E faz o piquezinho novamente, tá? Então, essa pecinha tá cortada. Bom, o legal desse chapéu é que quando eu comecei a fazer, eu usava todo esse espaço aqui. Eu riscava essa aba e riscava um círculo aqui fora. Depois eu comecei a perceber que eu posso aproveitar o círculo aqui de dentro porque ele é a mesma medida. Então, como é que isso, as coisas vão, a gente vai se aperfeiçoando. Para não perder esse círculo, é importante aqui usar o cortador na linha. E você vem na linha, faz o primeiro corte. Se tiver precisão no uso sem a régua, pode fazer também. Apesar desse cortador circular, ele ser um cortador que precisa do auxílio da régua, mas ele também pode ser usado em curva sem a régua. Então eu fiz o corte, a abertura com ele e agora eu vou seguir, ó, com a tesoura na linha. Então eu, dentro desse círculo, eu já vou tirar a terceira parte do chapéu. Nós vamos fazer costura curva. Toda costura em curva, ela precisa de um auxílio para que a costura fique bem direitinha e não fique fazendo muito franzido. Para isso a gente usa alfinete. O alfinete auxilia muito as costuras em curvas. E lógico que a gente, com a máquina boa, bonita, como essa daqui, a gente consegue costurar tudo também, né? Ó, então nós temos aqui uma outra parte do chapéu. E a mesma coisa, se você não se esqueceu de fazer a marcação, ó, se esqueceu de fazer a marcação aqui, também não tem problema. Venha, dobre ao meio e faça e ache a sua linha média. A sua medida. Outra vez, olha, aqui eu vou juntar novamente, que é para achar o centro. Segura firme para não fugir e faz o piquezinho. Então eu estou com a minha peça bem demarcada para o encaixe ficar bem preciso. E vou cortar a parte da aba. Uma tesoura boa, com corte bom. Esse é um círculo perfeito.
né? Foi feito dentro daquela circunferência ali do molde, um molde preciso. Depois, quem quiser brincar de fazer um chapéu com uma aba mais curta de um lado, arredondada, com uma entrada, dar detalhes, personalizar, aí fica mais fácil, mas é interessante que a gente parta de um desenho geométrico mais correto, mais preciso, né? Então aqui nós temos as 3 partes do nosso chapéu. Aqui é uma sobra, retalhos, que não joguem fora, tá? Bom, a mesma coisa, a marcação aqui já tem, né? Porque quando eu risquei, eu já coloquei a marcação. Então é importante que faça isso também. Aqui, achei o meio aqui, a outra está aqui, certo? Do outro lado. Isso é para facilitar, lógico que a pessoa que tem habilidade, tem precisão nas costuras, faz isso com muita facilidade, mas a gente podendo compartilhar aquilo que facilita pra gente, pode ser que ajude a outras pessoas também a ter essa mesma facilidade. Bom, então nós temos aqui 3 peças, tá? Aqui nós temos as 3 partes do chapéu. E aí eu vou agora providenciar os vieses que são para acabamento. Eu gosto primeiro de fazer o viés dessa parte aqui de fora. Bom, temos aqui as 3 partes do chapéu, né? Então temos o topo, a torre e a aba. Bom, os vieses são tanto para acabamento da aba, da parte externa, como os acabamentos internos, porque nada mais gostoso do que a gente vir uma pessoa pegando um trabalho seu, olhando do lado avesso e comentando: nossa, que acabamento, que bonito, né? Quem não gosta? Eu gosto. Eu me sinto bem orgulhosa quando alguém faz isso. E quando alguém observa e fala assim: olha, pode melhorar, legal, melhor ainda, né? Chegou alguém assim para ajudar a gente a melhorar, né? Bom, então, os vieses, eles tanto podem ser na mesma cor do chapéu, até para se manter, para te dar mais a liberdade depois de você brincar, de botar uma faixa. Aqui tem um que eu acho bem belo, bem bonito, né? Então, nesse caso aqui, esse chapéu, ele tá bem preso, né, a essa faixa com esse viés, porque o viés dele veio numa outra cor. Quando o viés, se fosse na própria cor do tecido, do verde, eu poderia brincar com bastante faixas aqui, né? Que isso aqui é um acessório, que você pode botar uma faixa de cetim, pode botar uma coisinha de couro, pode botar um colarzinho de pérola, pode brincar, né, com isso aqui. Então, nesse caso aqui, a gente também pode brincar e fazer a composição, né? A gente gosta do patchwork, a gente gosta disso, de ficar brincando com as cores dos tecidos. Como é que são esses vieses? Bom, cortados enviesados, né? São vieses. E essas medidas? Aqui tem viés para parte de dentro, tem viés para a aba, tem viés mais largo também para a parte de dentro, que é para dar este acabamento aqui, tá? Uma parte mais larga. Imita um pouco aquele chapéu de couro, né? Que tem aquele chapéuzinho mais fabricado assim em grande quantidade, que tem um acabamento com tecido. E aí eu peguei e botei isso aqui, uma faixa um pouquinho mais larga, para poder dar esse acabamentozinho. Então os de dentro são mais estreitinhos, tem 4 centímetros de largura, esse aqui eu cortei com 8 centímetros, porque ele vai dobrado para fazer o acabamento. Esse da parte da aba também 4 centímetros, tá? E um pedacinho
de 4 centímetros, que não precisa ser enviesado, que é para fazer esse acabamento aqui da torre, da lateral do chapéu. Então, eu vou costurar esse chapéuzinho aqui, pra gente ver como é que ele fica. Okay? Primeiro eu vou costurar essa parte aqui. Tá? Então aqui eu vou começar a costurar a torre do chapéu. É uma costura com pezinho de máquina, que pode ser o 0,75 ou pode ser com 1/4 de polegadas. Aí vai de acordo com o tipo de trabalho, com o critério que cada um utiliza para sua costura. Aqui no fechamento eu já vou colocar a tirinha, tá? Para finalizar isso aqui, para dar esse acabamento. Como é que eu faço? Eu venho aqui, costuro ela aqui outra vez, deito e depois dou uma outra costurinha aqui em cima. Vai ficar um acabamento bem bonitinho e a gente não vê do lado avesso essa parte aqui, porque tá com manta, fica uma coisa mais grosseira, uma costura mais grosseira, então ela precisa ser trabalhada, precisa ser cuidada para que o trabalho continue bonito. Então é isso aqui, a gente vai colocar esse pedacinho aqui em cima. Aqui, como eu havia falado, eu gosto muito de brincar com as cores, né? De combinar, fazer as composições. Mas eu prefiro, no caso desse acabamento aqui dentro, usar um tecido igual do chapéu, tá? Para não mostrar onde é que foi finalizado essa costura. Então eu procuro usar aqui o tecido da mesma cor, porque isso ajuda no acabamento. Ele vai ficar uma coisa mais interessante, porque você não vê onde começou nem onde terminou a costura. Então esse pedacinho eu acho importante. Eu posso até brincar depois de botar um verde, uma cor e de outra, mas aqui eu prefiro assim. Mas lógico que aí é o gosto de cada um. Então eu vou costurar esse pedacinho aqui. Essas máquinas que elas têm a possibilidade de tirar a mesa extensora, tem alguns trabalhos que facilitam muito quando a gente tira a mesinha extensora. Então nesse caso aqui é um momento que eu acho bem legal usufruir disso, explorar bem essa capacidade aqui da máquina. E aí a gente vem e costura esse viés. Isso aqui é um viésinho de acabamento, é uma coberturazinha que vai te dar um trabalho mais bonitinho. E depois ninguém vê onde começou. Não é que a gente queira esconder nada, né? O trabalho da gente, mas é que fica bonito, né? Dá aquele mistério assim, onde é que tá esse acabamento? Onde é que começou essa costura? Onde é que terminou? E aí a gente não fala pra ninguém, né? Deixa só pra gente. Aqui eu faço isso. Tombo ele pra cá. Costurei aqui, tombo pra cá. Dou uma dobrinha, faço uma dobrinha aqui e faço outra costurinha. É importante também que a gente procure trabalhar com linhas boas, com linhas, né, que seja uma cor bem similar ao tecido que a gente está usando. Eu sei que no patchwork a gente trabalha com tecido tão colorido que às vezes fica difícil achar uma linha. É importante fazer essas limpezinhas no meio de linha, né? Já que a gente tem um cortador aqui fácil. Aqui. Feito isso, o lado direito fica desse jeito e o lado avesso fica com esse tecidinho da mesma cor do tecido, sem mostrar onde começamos e onde terminamos. Aí a gente corta. Aí a gente corta. E aqui nós temos a parte de cima, a torre do chapéu. Tá? Agora eu vou para o viés daqui da lateral
da aba, que eu também posso trabalhar com viés da mesma cor ou posso fazer o coloridinho. Eu vou trabalhar com viés da mesma cor porque vai possibilitar que uma pessoa queira depois brincar com as faixas de outra cor aqui. Sim, a medida para essa aba aqui em viés dá mais ou menos 1,30 m. O viés você precisa colocar o tecido enviesado na diagonal. Se você pegar um quadrado e dobrar ele em triângulo, ali você já tem uma linha enviesada. Então ali você vai e corta. E lógico que é difícil, assim, para você ter 1,30 m de viés enviesado, você precisa de uma quantidade grande de tecido. Mas em 60 centímetros você tira um pedaço razoável e depois você faz a emenda do viés, tá? Então não é difícil fazer a emenda de viés. Ele tá cortado no ângulo aqui de 45, ó, cortado no ângulo de 45. Você vai virar direito com direito, ó, direito com direito. Esse pedacinho que fica aqui fora equivale à medida da margem de costura. Então, quando você deixa esse pedacinho aqui, que medida é essa que eu deixo aqui? É uma medida de uma margem de costura do pezinho de máquina. Então, você vem aqui e costura o seu viés. Você vai ter um viés emendado, vai ter uma tira que atenda às suas necessidades para medida do seu chapéu, que aqui a gente está trabalhando com uma circunferência de 57 centímetros, é uma medida de uma cabeça normal, uma medida quase que padrão para a cabeça feminina. Daí costurou, ó, fica exatamente uma tirinha enviesada, tá? Aí corta esse cantinho. E aqui eu vou ter a medida que eu preciso para a minha circunferência. Vou colocar aqui um pouquinho, ver se dá pra gente costurar tudo. Então, eu começo ele fazendo uma dobrinha aqui, tá? Costuro em cima dessa dobrinha. Portanto, esse cantinho, esse biquinho aqui, ele não vai fazer falta pra gente. A gente pode deixar ele reto e costurar ele dobradinho também, com margem do pé da máquina. E costurar, costurar redondo não é complicado, sabe? Às vezes a aluna pergunta assim, não consigo costurar redondo, vai saindo. Aí eu pergunto assim, alguma vez você já brincou de pegar o volante do carro e ficar segurando o volante numa posição só na curva? Ele vai ficar fazendo isso. A mesma coisa é aqui na máquina. Então, se você ficar segurando ele aqui, ele vai fazer a curva. Ele não vai sair reto, ele vai fazendo a curva. Para isso, você tem que segurar o tecido sempre nessa posição. E ele vem costurando em curva, tá? Eu vou acelerar aqui um pouquinho, né? Ele vem fazendo curva, tá? Chegar uma hora que você achar assim, tô perdendo o controle da velocidade, dá uma paradinha e continua. Até para ajudar a fazer uma curva. Interessante, o viés, ele por si só, ele já vai se moldando a curva do seu trabalho. Se você colocar um viés, um tecido reto aqui, não vai dar certo, tá? Se você cortar ele no fio do tecido, não dá certo. Viés no fio do tecido é só para acabamento em trabalho reto. Trabalho em curva tem que ser enviesado. Precisa ser enviesado. E aí imagina, hoje você tem um passeio, uma voltinha para dar à tarde, tá ensolarado, o dia tá lindo, ensolarado, aí você quer fazer um look diferente, aí você
um instantinho. Tem em casa, às vezes, algum sanduíchezinho já preparado, assim, o sanduíche que eu digo do patchwork, tá? Um quiltzinho já pronto, que aí você já vai lá, risca o seu chapéu e com a habilidade que essas meninas têm, nossa senhora. Bom, então aqui, ó, costurei o viés e ele vai se acomodar. Quando você passar a mãozinha virando ele para o outro lado, ele já vai se encaixando. É como se ele quisesse ser costurado mesmo ali, olha aí. E fica bem delicado. O que você pode, o que cada uma pode fazer é alterar a largura que você quer que apareça esse viés, tá? Aqui eu fiz com a margem do pezinho, um pé de máquina, tá? O 0,75, aqui no caso tá 1/4 de polegadas, mas e outra coisa é o cuidado de fazer essa margem toda retinha, porque o que vai aparecer para você, o que vai aparecer na beleza do chapéu é exatamente essa largurinha que a gente dá na margem de costura. Então essa margem ela tem que ter um critério, começar e até o final na mesma medida. Não pode sair da estrada, pode brincar de fazer curva, mas não pode sair da estrada, senão vai ficar torto. Então, ó, encaixa todinho, tá todo encaixadinho. Esse trabalho, ele pode tanto ser feito à mão, aqui depois com ponto invisível, porque ele facilita demais, olha. Dobrou aqui, ele encaixou. Dobrou, ele encaixou. Você pode tanto fazer um pontinho invisível à mão, ou como pode também passar agora uma costura reta aqui em cima, bater a costura, também com o mesmo critério de costurinha reta, tá? Então isso faz parte do acabamento de cada um, mas tanto pode ser feito com uma costura reta, vou fazer um pedacinho aqui, que a gente pode montar o chapéu sem que isso esteja concluído, e a gente pode concluir isso depois, tá? Então eu vou fazer um pedacinho aqui. Como é que eu faço? Eu faço uma costura porque eu vejo desse lado aqui. Então desse lado eu tô vendo, então aqui eu tenho como fazer uma costura bem regular, bem certinha. E o ideal e o bom também desse trabalho é que você pode também decidir qual vai ser o avesso, qual vai ser o direito do seu chapéu, porque aqui não tem nem avesso nem direito. Tem um viés que aqui foi feito no pezinho de máquina, mas que quando eu ponho desse lado, eu posso explorar a largura do tecido viés e ele pode ampliar um pouquinho mais para lá e ele ficar um pouquinho mais largo, tá? Então eu vou fazer um pedacinho aqui, porque você pode fazer num pontinho maior. E olha como é gostoso costurar em curva. Ele vem direto, ó. Logo que ele tá encaixadinho, ó. Então logo que ele tá encaixadinho, ele vem direto. É só ter o capricho de fazer a costurinha bem direitinho para que o lado que vai ser visível fique realmente bem uniforme. Então esse trabalho aqui a gente pode deixar, porque eu quero montar o chapéu todo para vocês, então eu quero deixar esse trabalhinho aqui para depois, porque eu também gosto de fazer ponto invisível à mão, eu acho uma delícia. Então eu vou deixar esse trabalhinho aqui para terminar e vamos montar a parte de cima do chapéu, a torre e o topo. Vamos colocar, achar aquelas cavidades, aqueles piques que a gente fez e já igualar com os piques daqui, com da parte de baixo que a gente também fez. No molde tinha lá as marcações para a gente fazer isso com precisão. Aqui é o momento da gente usar os alfinetes. Lembra que eu falei que o alfinete é muito legal, ajuda muito para o trabalho em curva, para costura em curva. Então aqui a gente não pode economizar no colocar o alfinete. Eu sei que às vezes dá uma preguicinha e a gente quer logo costurar, mas vamos ter esse cuidado de colocar os alfinetes, porque quanto mais alfinete a gente colocar, mais fácil vai ser para a gente costurar essa costura em curva. Então aqui eu tô colocando, ó, direito com direito, tá? Direito com direito, e tô achando os pontos onde ele se encaixa, tá? E vou colocar o alfinete. Coloquei lá naquele outro ponto, vou colocar nesse aqui. Vou achar aqui o outro
meio aqui, que também tem a marcaçãozinha, e vou colocar o alfinetinho aqui também. Vamos alfinetando o outro lado, sempre distribuindo, né? Meio, meio, depois o outro meio, depois o outro meio, achando o meio do meio, alfinete. Depois eu vou achar o outro meio. A manta é bom para costurar porque você pode, você vai esticando e ela vai se ajeitando, vai se acomodando aqui no seu trabalho. Não fica sobrando. Depois eu vou mostrar um jeito que eu achei mais fácil para costurar, porque também nem sempre o que é mais fácil para os outros é mais fácil para mim e vice-versa. Eu gosto de experimentar e ver o que pode ser melhor, porque o que pode ser também melhor para mim pode não ser. Pode alinhavar também, se a pessoa quiser pode alinhavar, mas o alfinete resolve muito, ó. A gente alfineta. Sempre com cuidado de colocar no mesmo alinhamento, alinhando as peças. Eu gosto muito de alfinetar. E como a gente usa, muita gente tem, né? Aquele estojinho com imã. Então não tem problema, depois eu tiro e vou jogando em cima do imã. Aqui eu nem trouxe, né? Nem vou poder fazer isso, ficar jogando mais. Mas em casa, quando eu tô fazendo em casa, eu vou tirando, vou jogando, aí não perco os alfinetes. Eles me ajudaram e eu cuido deles. E a máquina também costura, né? Em cima do alfinete. A minha máquina costura em cima do alfinete, não tem problema. Às vezes acerta em cima, mas não quebra a agulha. Nunca aconteceu de quebrar. Já aconteceu, inclusive, de amassar o alfinete. E o que eu acho mais estranho é que eu penso assim, agora eu acho que eu tinha que ter jogado num jogo de sorte, porque eu acertei em cima de um alfinete, não é possível que eu não jogue. Mas é difícil a beça. Às vezes dá um sustinho. Bom, então aqui tá toda alfinetadinha, viu? Facilitando. Aí o que eu faço? Eu coloco eles assim pro centro. Coloco pro centro para eu ter aqui a base, a superfície para passar na máquina. Então tá todo alfinetadinho, todo alfinetado. Às vezes quando a gente já tem mais prática, você já pode, ao mesmo tempo que alfineta, já pode, ao mesmo tempo que costura, já pode colocar o viés. Mas também é interessante costurar e depois vai e costura outra vez, passa o viés sem os alfinetes, tá? Então aqui a gente vai costurar esse topo do chapéu. A mesma coisa, pode dar um retrocessozinho para ter mais segurança e vem. Se começar a sair do lugar, você ajeita. Que saiu a linha. Arrumei todo, não é que ela não diz. Vamos lá. Continua aqui que quebrou a linha.
todo costuradinho. Agora aquela parte gostosa, né? Tirando os alfinetes. E vai ter mais alfinetinho na parte da aba, né? Vai ter mais alfinetinho. Bom, então aqui nós costuramos o topo, vamos desavessar. Nós temos a parte de cima do nosso chapéuzinho. O que acontece? Esse viezinho também ele pode ser colocado. E eu não me incomodo de colocar depois que eu monto aqui, porque eu fico com um desejo enorme de montar esse chapéu. Aí, eu quero montar logo, depois eu boto o viés. Mas se a pessoa quiser, pode colocar o viés logo e depois montar ele com o viés. Ou a gente monta o chapéu e depois coloca o viés em tudo. O trabalho é o mesmo, não vai mudar nada o resultado do chapéu. Então a mesma coisa, eu tô procurando aqui o direito, porque como eu fiz esse quilting aqui com a linha da bobina rosa e a linha de cima cinza, então eu não posso deixar um lado cinza e um lado rosa. Então eu já achei aqui. Então eu vou usar os dois lados para fora com a minha linha não rosa. A rosa vai ficar para dentro. Quase não dá para perceber, né? Por conta da estampa do tecido. Então, isso aqui vai ser o avesso. Então, eu vou botar direito com direito e vou fazer agora a junção do nosso chapéu. Aqui também a gente tem os piquezinhos, vocês lembram, né? Que, ó, tem a marcaçãozinha. Então, a gente pode chegar só para facilitar. Não que tenha que ser exatamente isso, porque é uma circunferência. Então, não vai ter nenhum prejuízo do trabalho, mas vamos seguir a sequência. E aqui a mesma coisa, ó, alfineta de um lado, vamos achar a outra ponta, aqui tem uma, aqui tem a outra, e o pique tá aqui, ó, aqui, bom que a gente achou. Vamos lá, vou continuar alfinetando pra gente fechar o chapéu, aqui e aqui. Depois aqui no meio, aqui o pique aqui, aqui, a marcaçãozinha, né, que a gente fez, ó. Outra vez aqui. Nos pontos médios, entre cada meio, né? Meio do meio, meio do meio, meio do meio, outro meio do meio, né? Como é que fica exatamente do mesmo tamanho? Não tem, os moldes são muito precisos, então não tem como dar errado, tá? Se seguir o molde direitinho, não tem como dar errado. Mais um meio. Para facilitar, pode ir colocando. Mais outro meio. E fica até bonitinho, né? Cheio de alfinetinho assim. Eu acho bem bonitinho. Bom, para facilitar a costura, onde eu quero costurar aqui em cima, né? Na face dos alfinetes, o que eu faço? Eu ponho isso aqui, ó, do lado avesso, assim, ó. Boto tudo pra dentro aqui, ó. Lógico, isso foi a forma que eu encontrei, que eu acho mais fácil costurar. Eu coloco pra dentro e aí eu costuro com a máquina aqui por cima. Assim, ó. Vou botar aqui. Eu consigo costurar melhor assim.
Se alguém também achar um jeito melhor para costurar, eu acho melhor assim, porque a máquina fica acomodadinha dentro do chapéu, tá? Então vamos costurar e fechar. E aqui pode ir, você tem a mobilidade, você consegue ter a mobilidade de ficar acertando essa pequena sainha, né? Ficou uma sainha meio, bem até bonitinha, né? Toda franzidinha, toda embabadinha. E você vem a mesma coisa e vai puxando. Tá? Vai ajeitando ele, e vai abrindo e dando, né? Dando tecido, dando espaço para a máquina caminhar. Fez o barulhinho de um alfinete. Foi só acertando, mas não... Nem quebrou a... Chegamos aqui. Tá? Bom, terminamos de fechar então a aba, unir a aba às outras partes do chapéu que já estavam costurada. E agora começa aqui a nossa catação de alfinete, porque a gente colocou, né? Eu coloquei uma porção de alfinetes, então temos que tirá-los. Nós temos aqui o nosso chapéu propriamente dito. O que ficou faltando aqui agora são os viés, né? Mas tem um alfinete aqui. Aqui. Então, nós temos aqui o nosso chapeuzinho prontinho e falta o viés. Eu vou, né, concluir, não sei se aqui, o alfinete aqui. Nós temos aqui falta esse acabamento daqui de dentro, que é a faixa mais larga que eu falei, que eu corto ela com 8 centímetros, porque quando a gente costura aqui, ela vai dar aquele acabamento e vai ficar aquela coisa bonita aqui. Vai dar para costurar, vou costurar aqui e mostrar. Então o chapéu ficou todo da mesma cor. Isso é uma questão de escolha, de opção. Pode ser todo da mesma cor, vou tirar aqui o meu. Todo ele aqui, ó, da mesma cor. Esse é o acabamento que eu gosto de dar. Essa tira dobradinha, tá? Aqui, ó. Então essa costurinha, essa tira, ela tá dobrada. Vê se dá pra mostrar aqui, ó. Tá dobradinha. Só pra cima. Ó, tá? O viés aqui dobrado. Quando a gente costura, ela, por ser enviesada, ela procura e ela se aconchega. Ela se molda ao chapéu e fica esse acabamento bonito. Então aqui o viés, a tira mais larga, eu vou fazer também uma dobrinha, ó, e vou dobrá-lo ao meio. Ele vai ser costurado dobrado, para quando ele se voltar para dentro do chapéu, ele já ter esse acabamento. Também, se a pessoa quiser, pode ser feita uma costura, uma bainha aqui, e quando ele dobrar, ele já tá com o acabamento da bainha. Eu fiz das duas formas, mas eu gostei mais dessa daqui. Então eu vou fazer essa aqui, que é costurar o viés na aba. Quer dizer, como já foi costurado o chapéu, já não tem mais alfinete, essa costura ela vem até como um reforço, né? Vem um reforço e você costura com um pouco mais de liberdade, porque não tem mais os alfinetes aqui. E você acaba fazendo uma outra costurinha, reforçando a costura do seu chapéu. Então ele é um chapéu bem reforçado. Ele é um chapéu bem reforçado, bem
bem feito. Tem uma... eu procurar o pezinho da máquina. Vem acomodando ele. Isso aí, arrumando direitinho, arrumando. Não precisa alfinete mais aqui. Porque eu tô costurando com a máquina aqui, que é de sem pedal, né? Então, tô só no automático. E aí, a hora que eu tenho que parar, eu tenho que tirar a mão daqui também, pra arrumar. Meio que assoviar espacando aqui, né? Assim, de usar a mão para controlar a máquina e para segurar o tecido do chapéu. Mas tá tudo indo direitinho aqui, bem bonitinho. A parte da emenda. Pronto, saiu. Tá? Então, foi feita então a costura do viés duplo. Ele vai voltar, vai virar. Quando você desavessar todo o chapéu, né? Aqui o mesmo esquema. Quando eu costurei a primeira vez, eu fiz aquela dobrinha para ficar o acabamento. A mesma coisa, pode moldar ele, né? Ir moldando, que é para o viés tombar. E quando você fizer isso aqui, ele vai encaixar ali dentro do chapéu. O que acontece? Eu faço aqui nesses pontos estratégicos um pontinho invisível aqui na parte que é a emenda. Olha aquela emenda que eu falei que quase não aparece, tá aqui, que é do próprio tecido. Quando a gente tomba aqui o chapéu todo, ele vai se moldar aqui dentro. Ele tá todo armado, lógico, por conta da manta, foi todo costurado, né? Ela foi toda, né, dobrada para fora e agora ele vai ser dobrado para dentro. Quando ele dobrar aqui para dentro, aí a gente faz esses pontinhos, com um pontinho de uma linha bem da cor bem próxima. Tá só um alfinetinho aqui para ajudar ele a dobrar aqui. Terminei de costurar, né, esse viés, que era aquele mais largo, que tem esse acabamento duplo. Ele tá aqui, o chapéu está todo do lado avesso, tá? Então, isso aqui é um momento que pode se dar uns pontinhos à mão aqui para ele firmar, mas ele se agrega de tal forma ao chapéu quando ele voltar pro lado direito, que às vezes nem é necessário, mas se quiser pode fazer. O último viés, que era o acabamento do topo com a torre, foi feito colocado o viés normal, costura normal. Aqui ele sobra, que é para fazer a dobrinha de acabamento com o pontinho invisível, que eu falei que eu amo fazer esses pontinhos invisíveis. Então pode ser feito aqui
pontinho invisível à mão, ou pode-se fazer o acabamento também costurando a máquina, mas o pontinho invisível vai dar um acabamento mais bonito, mais delicado ao seu trabalho. Então aqui nós temos um chapéu, tá? Do lado avesso, todo com acabamento, todo fechadinho. Vamos botar esse chapéuzinho do lado direito, tirar os alfinetinhos, que eu coloquei só para pro viés dar essa assentadinha. Então eu vou botar agora do lado direito. Desavessar esse chapéuzinho. Aqui tem um chapéu com uma medida, uma circunferência bem generosa, a medida 57. Na numeração de chapéu feminino, a numeração é 55, 56, 57. Esse é maior, digamos que esse aqui seja um chapéu G, né, que ele vai vestir bem a cabeça, tá? E aí vou experimentar esse chapéu, né? Porque eu não resisto a experimentar um chapéu. Então, e aqui a pessoa vai arrumando do jeitinho que quiser, assim, assim. Pronto. Eis mais um chapeuzinho Cecília da Chumiloway para vocês. Gostaram? Então é só ir lá e pedir para acessar essa videoaula do chapéu Cecília.